Olá pessoal, então vamos iniciar o projeto 2, que vai tratar da análise de mídia e cultura. Explicação do projeto então. Neste projeto, os alunos podem explorar como a mídia influencia a cultura e a sociedade brasileira. Eles podem analisar programas de televisão, filmes, músicas, redes sociais e outras formas de mídia para entender como elas moldam valores, normas e identidades culturais. Os alunos podem criar projetos que examinem as representações de gênero, classe social, etnia e outras questões sociológicas na mídia brasileira. O objetivo do projeto. O objetivo do projeto é investigar e compreender as interações entre mídia e cultura em uma determinada sociedade ou contexto. Isso pode incluir a análise com diferentes formas de mídia, televisão, cinema, música, redes sociais, etc. Como isso influencia e são influenciados pelas normas culturais. Explorar como certos grupos sociais são representados na mídia e como essas representações podem afetar percepções e atitudes. Examinar as mudanças ao longo do tempo nas tendências culturais e na mídia e como essas mudanças estão interrelacionadas. Investigar como a tecnologia está mudando a produção e o consumo de mídias e quais são os aspectos importantes culturais dessas mudanças. A execução do projeto. A revisão de literatura. A pesquisa sobre teorias relevantes de comunicação, sociologia, antropologia cultural, entre outras disciplinas. A coleta de dados. A coleta de dados, ela reúne uma ampla variedade de mídias para análise, incluindo programas de TV, filmes, músicas, postagens em redes sociais e etc. A análise qualitativa e quantitativa. Use os métodos qualitativos como análise de conteúdo e quantitativos como estatísticas de mídia para extrair insights. A execução do projeto. Entrevistas e pesquisas que conduzem entrevistas com profissionais da indústria da mídia, consumidores de mídia e membros da comunidade para obter perspectivas adicionais. Identificação de padrões e tendências. Procure padrões significativos e tendências emergentes na integração entre mídia e cultura. Discussão e interpretação. A análise dos dados coletados à luz das teorias revisadas e discuta as implicações culturais e sociais de suas descobertas. Diferentes formas de mídia. Revisão número 1, revisão da literatura. Comece revisando as teorias e estudos existentes sobre a relação entre mídia e cultura. Isso pode incluir teorias da comunidade, estudos culturais e sociologia da mídia, entre outros. Identifique conceitos-chave como hegemonia cultural, representação social, construção de identidade e globalização da cultura, que são relevantes para a sua análise. Diferentes formas de mídia. Coleta de dados. Reúna exemplos de diferentes formas de mídia, como programas de televisão, filmes, músicas, postagens em redes sociais, etc. Selecione amostras representativas que abranjam uma variedade de gêneros, formatos e plataformas de mídia. Análise qualitativa e quantitativa. Utilize métodos qualitativos como análise de conteúdo para examinar como certas normas culturais são representadas e reforçadas na mídia. Realize análise quantitativas, como contagem de ocorrências ou análise de tendência ao longo do tempo,
para identificar padrões e mudanças nas representações culturais da mídia. Identificação de influências recíprocas. Explore como as normas culturais influenciam a produção de mídia, como as preferências do público, valores sociais dominantes e tabus culturais moldam o conteúdo midiático. Analise também como a mídia, por sua vez, molda e influencia as normas culturais através da disseminação de ideias, valores e estereótipos. Diferentes formas também, um deles é o estudo de casos e comparação de contextos. Considere realizar estudos de caso em diferentes culturas ou contextos sociais, para entender como as interações entre mídia e cultura variam em diferentes partes do mundo. Compare como diferentes formas de mídia influenciam e são influenciadas pelas normas culturais em contextos específicos, como países em desenvolvimento versus países desenvolvidos, ou culturas orientais versus ocidentais. Discussão e implicações. Discuta as implicações de suas descobertas para a nossa compreensão mais ampla da dinâmica entre mídia e cultura. Considere que a mídia pode ser uma força tanto conservadora quanto transformadora das normas culturais, e com isso afeta a sociedade em geral. Diferentes formas de mídia. Conclusões e recomendações. Resuma as descobertas e ofereça recomendações para profissionais da indústria da mídia, reformuladores de políticas e acadêmicos sobre como lidar com os desafios e oportunidades apresentados pela interseção entre mídia e cultura. Seleção de grupos sociais. Explorar como certos grupos sociais são representados na mídia e como essas representações podem afetar percepções e atitudes é uma área crucial de estudo na análise de mídia e cultura. Aqui estão algumas etapas para você poder seguir e realizar essa análise. Primeiro, a seleção de grupos sociais. Identifique os grupos sociais que você deseja analisar. Isso pode incluir grupos étnicos, religiosos, de gênero, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, entre outros. Considere também a diversidade dentro desses grupos e como diferentes subgrupos podem ser representados de maneiras distintas na mídia. Coleta de amostras de mídia. Reúna uma variedade de exemplos de mídia que representem os grupos sociais selecionados. Isso pode incluir filmes, programas de TV, anúncios, notícias, músicas e redes sociais. Certifique-se de selecionar amostras que sejam representativas e que abordem uma variedade de gêneros e plataformas de mídia. Análise de conteúdo. Utilize métodos de análise de conteúdo para examinar como os grupos sociais são retratados na mídia. Isso pode envolver a identificação de estereótipos, representações positivas ou negativas, falta de representação, entre outros aspectos. Considere o contexto em que as representações ocorrem e como isso pode influenciar as suas interpretações. Ainda a avaliação de impacto. Analise como essas representações podem afetar as percepções e atitudes do público em relação aos grupos sociais representados. Considere como a exposição a determinados tipos de representações na mídia podem influenciar crenças, atitudes e comportamentos em relação aos grupos sociais retratados.
Discussão e implicações. Discuta as implicações das representações de grupos sociais na mídia para a inclusão, diversidade e igualdade na sociedade. Considere como representações positivas ou negativas podem impactar a autoestima, a identidade cultural e as oportunidades sociais dos membros desses grupos. Análise comparativa. Compare como diferentes grupos sociais são representados na mídia e como essas representações variam em diferentes contextos culturais, geográficos ou temporais. Identifique padrões e tendências nas representações dos grupos sociais e como esses padrões podem refletir e perpetuar hierarquias de poder e privilégio na sociedade. Conclusões e recomendações. Resuma suas descobertas e ofereça recomendações para profissionais da indústria da mídia, formuladores de políticas e atividades sobre como promover representações mais justas e inclusivas de grupos sociais na mídia. Destaque a importância de uma maior diversidade e autenticidade na representação de grupos sociais para promover uma sociedade mais equitativa e inclusiva. Tendências culturais e na mídia. Examinar as mudanças ao longo do tempo nas tendências culturais e na mídia, e como essas mudanças estão interrelacionadas. Oferece uma visão fascinante da evolução da sociedade e da comunicação. Aqui estão algumas etapas para realizar essa análise. Identificação de tendências culturais e de mídia. Comece identificando tendências culturais e de mídia ao longo de um período específico de tempo. Isso pode incluir mudanças nas preferências do público, valores sociais dominantes, avanços tecnológicos na mídia, entre outros. Utilize uma variedade de fontes, como estudos acadêmicos, relatórios de mercado, dados de audiência, análise de tendência de consumo de mídia, etc. Análise comparativa. Compare as tendências culturais e de mídia entre outros períodos de tempo para identificar padrões de mudanças significativas ao longo do tempo. Considere como eventos históricos, movimentos sociais, avanços tecnológicos, entre fatores externos, podem ter influenciado essas mudanças. O estudo de caso, selecione estudos de caso específico que exemplifiquem mudanças significativas nas tendências culturais e de mídia ao longo do tempo. Isso pode influenciar a ascensão de novas formas de mídia, como a internet e as redes sociais, ou mudanças nas representações culturais na mídia, como a evolução da diversidade de gênero e etnia. Analise como esses estudos de caso refletem e contribuem para as mudanças mais amplas na sociedade e na cultura. Análise de causa e efeito. Explore as causas por trás das mudanças nas tendências culturais e de mídia. Isso pode influenciar fatores econômicos, políticos e sociais. Tecnológicos, culturais e que impulsionam ou respondem a essas mudanças. Considere também os efeitos dessa mudança na sociedade, na cultura popular, na política, entre outras áreas da vida social. Exame das interrelações. Analise como as mudanças nas tendências culturais influenciam e são influenciadas pela mídia e vice-versa. Considere como a mídia reflete, reforça ou desafia as normas culturais dominantes e como as mudanças na mídia podem moldar e transformar a cultura. Discussão de implicações.
Discuta as implicações mais amplas das inter-relações entre tendências culturais e de mídia para a sociedade, a política, a economia, a identidade cultural e outros aspectos da vida humana. Considere como essas mudanças podem criar novas oportunidades, desafios para profissionais da mídia, formuladores de políticas e membros da sociedade em geral. Conclusões e recomendações. Resuma suas descobertas e ofereça recomendações para lidar com os desafios e oportunidades apresentados pelas mudanças nas tendências culturais e de mídia. Destaque a importância de uma compreensão aprofundada nas inter-relações entre cultura e mídia para informar políticas, estratégias de negócios e práticas profissionais na indústria da mídia. A avaliação. As avaliações dos cursos são baseadas em uma variedade de critérios, incluindo a participação e discussão em classe, projetos de grupos focais, apresentações individuais e trabalhos escritos. Valorizamos não apenas o conhecimento teórico dos nossos alunos, mas também a sua capacidade de aplicar conceitos e teorias às situações da vida real. Até o próximo projeto.